Nesta manhã de quinta-feira, dia 12 de fevereiro, o Brasil acordou com um movimento que não acontece por acaso. E quando acontece, é porque tem fogo de verdade queimando por trás da fumaça. Aqui é o Pátria Sem Filtro, e eu preciso te contar com clareza o que está em jogo hoje. Aquilo que a gente trouxe no primeiro vídeo, discussão sobre inelegibilidade, virada de tabuleiro e reação do sistema, acaba de ganhar um componente novo, institucional e perigosíssimo. O caso Banco Master entrou oficialmente numa rota de articulação direta entre Senado Federal, Polícia Federal e Presidência do Supremo Tribunal Federal. Hoje, um grupo de senadores da Comissão de Assuntos Econômicos marcou encontros formais com o diretor-geral da PF e com o presidente do STF, Edson Fachin, para tratar especificamente do caso Master. E aqui entra a pergunta que Brasília odeia enfrentar e que a grande mídia evita fazer do jeito que deveria. Por que PF e presidência do STF entram na mesma agenda, no mesmo dia, para tratar de um caso bancário? Porque não é um caso bancário qualquer. É uma bomba institucional com potencial real de atingir gente grande, gente do topo da pirâmide. E quando o tabuleiro sobe para esse nível, ninguém em Brasília quer ser pego de surpresa. Eu vou conduzir isso com responsabilidade, mas sem covardia. Eu não vou afirmar o que ainda não foi provado, mas vou te explicar o cenário exatamente do jeito que patriota precisa entender para não ser manipulado. Se algum elo formal, documental ou financeiro apontar para o entorno do governo, gabinete, operadores, aliados, ou se aparecer qualquer conexão indevida comprovada com figuras de topo, o impacto político pode ser devastador. E aí sim, no cenário comprovado, a gente passa a falar de consequências que vão de processos e responsabilização até, no campo eleitoral, risco real de inelegibilidade. Porque escândalo financeiro com linha de influência política, no Brasil, costuma virar dinamite jurídica. E é isso que muda o jogo. O que aconteceu hoje não é reunião técnica de rotina. O que está por trás desses encontros é busca por acesso, por colaboração, por documentos e por uma resposta bem objetiva. O que a Polícia Federal já tem nas mãos e até onde essa investigação pode chegar. É aí que você entende por que este vídeo é continuação direta do primeiro. No primeiro a gente falou de risco político e institucional. Agora, o caso ganha aquilo que muda tudo, mecanismo de Estado se movendo. E quando o mecanismo de Estado se mexe, sempre tem alguém tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo: apurar e controlar danos. E controle de danos em Brasília quase sempre significa a mesma coisa. Vamos evitar que isso chegue onde não pode chegar. O estouro verdadeiro não está apenas no caso Master em si. O estouro está no que pode acontecer se esse caso escalar para o campo político. Porque a partir do momento em que o país discute abertamente a ideia de Lula inelegível em 2026, qualquer escândalo com cheiro de caixa preta vira combustível puro. Por isso o sistema tenta manter a narrativa em duas caixinhas separadas. De um lado, é só um caso financeiro, uma questão técnica. Do outro, política não tem nada a ver com isso. Só que a história do Brasil mostra outra realidade. Dinheiro grande e poder político sempre se encontram em algum ponto do caminho. Sempre. E aqui entra o cenário hipotético. E eu deixo bem claro, hipotético por enquanto. Se for comprovado envolvimento direto ou indireto de estruturas do governo, operadores ligados ao entorno do Planalto, contratos direcionados, favorecimentos, interferências, orientação política, proteção institucional, o caso deixa de ser banco e passa a ser crise de governo. E crise de governo em ano pré-eleitoral é o tipo de situação que abre porta para ação judicial pesada, investigação cruzada, desgaste irreversível e pressão por medidas extremas no Congresso. É nesse ponto que, nos bastidores, muita gente volta a falar do que parecia impossível. A possibilidade real de uma virada institucional. Não por milagre, não por ato heróico, mas porque quando a verdade aparece com documento, assinatura e rastro de dinheiro, a blindagem começa a falhar. E quando a blindagem falha, o sistema inteiro treme. Agora eu entro no segundo eixo deste vídeo, Moraes. Hoje existe uma realidade que a grande mídia tenta vender como assunto superado, mas não está superado. O Senado volta do recesso com uma pilha de pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes em cima da mesa. Isso não significa que o impeachment vai acontecer amanhã.
mas significa que existe um acúmulo político pronto para explodir, dependendo basicamente de 3 gatilhos. Um fato novo e forte, uma mudança na correlação de forças dentro do Senado, ou um escândalo que coloque a presidência da casa contra a parede. E qual é o tipo de escândalo que costuma servir de gatilho? Justamente aquele que mistura dinheiro, influência e instituições. Por isso o caso Master com PF e presidência do STF no circuito tem cheiro pesado de ponto de inflexão. E é por isso que o sistema anda pisando em ovos, dosando palavra, calculando cada movimento. Terceiro eixo. Lula. Você precisa entender que existe, sim, uma jornada difícil para tirar Lula e Moraes do centro do poder. Há uma engrenagem montada para proteger o topo do tabuleiro. Narrativa, mídia amiga, decisões, burocracia. Mas eu também vou dizer o que quase ninguém fala em voz alta. Essa engrenagem não é infinita. Ela funciona até o momento em que a verdade vence o controle. E por que eu digo isso? Porque o próprio noticiário mostra um Estado empurrado para agir. Quando você vê Senado pedindo informação, PF entrando formalmente na conversa, STF sentado à mesa, você só tem 2 caminhos possíveis. Ou o caso é conduzido com transparência e consequência, ou ele é empurrado para um labirinto burocrático até perder força e sumir. E é aqui que entra o papel do Pátria Sem Filtro. A nossa função é narrar o que acontece por baixo dos panos, porque é exatamente ali que o jogo se decide. Não é no editorial da Globo. É no documento que alguém tenta esconder, é na agenda que ninguém quer explicar, é no pedido que fica parado em gaveta, é no ofício que misteriosamente some, é no vamos conversar isso a portas fechadas. A política real acontece nas frestas, não no palco oficial. E agora eu toco no 4º eixo, Bolsonaro. Muita gente na direita espera uma reviravolta que permita Bolsonaro voltar ao jogo em 2026. O que existe hoje no mundo real é uma mistura de disputa política, batalha jurídica e resistência institucional forte. O campo bolsonarista trabalha para abrir caminhos, testar teses, construir ambiente, pressionar o sistema e tentar reverter o quadro. Isso não é segredo para ninguém em Brasília. Só que esse é um caminho de confronto duro, de pressão diária, de desgaste constante e de briga jurídica até o limite. Nada disso acontece de graça. Por isso, o sistema faz de tudo para manter o principal adversário fora do jogo pelo máximo de tempo possível. Mas aqui está o ponto central. Quanto mais um escândalo financeiro se aproxima do topo do poder, mais o cenário eleitoral pode mudar por choque, não por propaganda. E o caso Master, do jeito que entrou no circuito hoje, tem potencial para isso. Deixa eu ser ainda mais direto sobre o ponto que está queimando nos bastidores. Você quer que eu fale do "e se for comprovado o envolvimento do gabinete de Lula ou de Moraes"? Eu repito, se for comprovado. Hoje, o que é fato é o movimento. PF e presidência do STF sentando com o Senado para falar do caso Master. O que é leitura política é o risco. Quando instituições desse tamanho se reúnem assim, é porque o caso tem potencial de escalar. E se escalar para o coração do poder, você não está mais falando só de caso bancário. Você está falando do tipo de abalo que alimenta pedido de CPI, aumenta a pressão por impeachment, desgasta governo, arranha Supremo e reforça narrativas de ilegitimidade do sistema. E quando isso acontece, a conversa sobre inelegibilidade volta com força. Não porque alguém inventou, mas porque o próprio sistema passa a ser cobrado pelo peso dos fatos. Eu fecho esta manhã com uma promessa e uma pergunta. A promessa é simples. Toda vez que Brasília der um passo, seja para apurar de verdade, seja para tentar acobertar, você vai saber aqui, no Pátria Sem Filtro. Se a comissão avançar e pedir documentos, você vai saber. Se a PF abrir nova linha de investigação, você vai saber. Se o STF reagir, você vai saber. Se a pressão por impeachment de Moraes subir mais um degrau, você vai saber. Se houver movimento em torno da elegibilidade de Bolsonaro ou de Lula, você vai saber. Porque patriota não pode ser informado por recorte. Patriota tem que ser informado por movimento real de poder. E hoje o movimento real foi este. PF e presidência do STF na mesa com o Senado para falar do caso Banco Master. Isso não é normal. Isso é sinal. E eu encerro com a pergunta que vai dividir os comentários.
Você acredita que esses encontros de hoje são o começo de uma apuração que vai até o fim, custe o que custar? Ou são a montagem de uma barreira institucional para impedir que a verdade encoste em Lula e em Moraes antes de 2026? Comenta aqui embaixo, sem medo e com argumento. Eu vou ler tudo. E qualquer novo movimento você vai receber aqui, no Pátria Sem Filtro.